Na forma interrogativa, interrogative, eu vou fazer uma mudança na minha construção da frase. Vou colocar o verbo auxiliar no início, que é o will. Então, o verbo auxiliar é o will. Então, o will vai na frente, depois o sujeito, depois o verbo principal, o complemento e não esquecer no final do ponto de interrogação. Então, na interrogativa, tem essa inversão do sujeito e o verbo auxiliar. Então, o will vai no início da frase com letra maiúscula, depois o sujeito da frase, que pode ser os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, ou they. O verbo principal, a ação que ele está realizando, o complemento, que é a finalização da frase, e o ponto de interrogação. Então, essa é a estrutura da forma interrogativa, interrogative. O verbo auxiliar vai para o início da frase e não esquecer de colocar o ponto de interrogação no final. Então, aqui no nosso exemplo da forma interrogativa, nós temos aqui, então, que o verbo auxiliar vai para o início, will, o sujeito, she, study é o verbo principal, English, o complemento, e não esquecer no final do ponto de interrogação, que me indica a pergunta. Ela estudará inglês? Então, will she study English? Ela estudará inglês? Então, will foi para o início da frase, verbo auxiliar, she em segundo plano, que é o nosso sujeito, verbo principal study, English, que é o nosso complemento, e o ponto de interrogação por último. Ela estudará inglês? Então, na forma interrogativa, acontece a inversão, né, do sujeito com o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar vai para o início da frase, o restante da frase igual, e não esquecer no final de colocar o ponto de interrogação. Então, na forma interrogativa, nós também fazemos a entonação da voz para indicar que é pergunta, quando nós estamos fazendo a leitura. Will she study English? Então, evidenciando o final. Ela estudará inglês? Então, a gente evidencia essa entonação no final da frase para indicar que é uma pergunta.